sabe que eu me apoio muito no Emmanuel, né? Aqui, ó. Aqui eu me apoio no Emmanuel. Olá, nós estamos aqui chegando com mais um programa Semeando a Boa Nova. Muito obrigado por você estar conosco. Você que estava ouvindo a programação da web rádio osemeador.org, muito obrigado por ter vindo para cá. Nós estamos iniciando esse programa, o Semeando a Boa Nova, que é realizado aqui no Núcleo Espírita O Semeador de Santo André, em São Paulo. Hoje nós estamos aqui falando com toda a equipe Apostos. Nós estamos aí com a Suzete nos telefones, no apoio nos comentários, o Anderson, o Eros, o Danilo, o Valdecir, o Marinho, o Hélio, a Clarissa, o Fernando, o Flávio, a Juliene, todos aqui Apostos levando para você este programa Semeando a Boa Nova, que é ao vivo aqui pelas páginas do Facebook Live e também a partir das 18 horas de hoje lá no YouTube, para você assistir a reprise do programa na íntegra. Estamos aqui nesta manhã muito bonita, falando aqui hoje sobre a importância da palavra. Vamos receber aqui com muito carinho a nossa companheira Elda Petrin. Elda, bom dia, seja bem-vinda aqui ao Semeando a Boa Nova. Bom dia, Turíbio, bom dia a todos que nos ouvem. É uma alegria estar aqui de volta. Alegria nossa receber você mais uma vez aqui. A Elda é uma atuante tarefeira do Templo Espírita Irmão João Massarelli, de São Caetano do Sul. Daqui a pouco a gente vai conversar um pouquinho mais com a Elda. E você que nos assiste aí, abre uma sala de vídeo, chama os seus amigos aí, chama os seus contatos, os seus amigos do Facebook, para também assistirem conosco esse programa. Você pode ligar para cá, 997-666-555. Pode também mandar mensagens para a gente através do programa sbn@gmail.com. Pode fazer os seus posts, colocar lá a sua opinião, a sua pergunta, ou pedir o seu esclarecimento também na página do Facebook Live. Estamos aguardando o seu contato e aproveite e diz para a gente de onde você está assistindo o nosso programa. Todos aqueles que nos contatam concorrem com um brinde a um livro espírita, que é um gentil oferecimento do Ideal, Instituto de Divulgação Espírita André Luiz de São Paulo, e também o gentil oferecimento da editora Fonte Viva de Belo Horizonte, Minas Gerais. Bom, nós estamos com esse programa Semeando a Boa Nova falando sobre a importância da palavra. Esse é o tema de hoje. E você? Como você usa a sua palavra? Conta pra gente aqui. Você constrói, ajuda a construir, fica incentivando as pessoas a coisas boas? Conta pra gente como é que você usa a sua palavra. Em todas as épocas da humanidade, a palavra tanto é usada para salvar vidas como para instigar, declarar guerras também. Hoje nós conversaremos sobre a importância da palavra segundo os princípios da filosofia espírita de Allan Kardec. Elda, a gente diz assim que, para a gente falar um pouquinho sobre a palavra, né, nós estamos começando agora o programa, conta para a gente aqui, tem alguma citação nos evangelhos, lá no Evangelho de Jesus, sobre o uso da palavra? Tem algum lugar que Jesus fala sobre a palavra? Olha, Turíbio, o Evangelho ele é rico a respeito da citação da palavra. A começar com o belíssimo Evangelho de João, que é o Evangelho mais poético, né, que tem ali dos 4, em que ele começa dizendo que no princípio era o Verbo. E esse Verbo depois vai se transformar em carne. E quando a gente começa a estudar essa passagem, a gente percebe que o Verbo é a palavra de Deus, não é? Que deu todo aquele pensamento para a criação do universo, para a criação aqui do nosso sistema, como se fosse a ordem divina e a palavra. E ela vem se concretizar depois com a ação do Cristo. Então, no princípio, tudo é pensamento que depois se exterioriza pela palavra. Então, palavra é algo vivo. E o Evangelho, Jesus traz muitas citações, dizendo que nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra. Naquela passagem dos fariseus, das mãos não lavadas, não é? Que Jesus diz que o mal é o que sai da boca do homem. Então, os apóstolos também eram reconhecidos por muito falarem do Evangelho, da Boa Nova. Então, a palavra é algo extremamente importante. A palavra, ela não está ali como mais parte de um dos sentidos do homem, mas ela é vida, ela materializa as coisas. Quando você citou aí que Jesus falava que tudo era o verbo no princípio, etc. Tal. O verbo significa ação. Significa que a palavra ela carrega em si o poder de gerar uma ação, ela carrega o poder de gerar alguma coisa concreta.
Sim, porque a própria palavra, ela já é a concretização do pensamento. Nós concretizamos o pensamento por meio da palavra e por meio da ação. Então, a palavra, ela já concretiza, porque ela é carregada de magnetismo. Então, a palavra, ela já é ação, ela já é executora. Perfeito. Essa aí é a Elda Petrin, que está com a gente hoje aqui falando sobre a importância da palavra. Se você chegou agora, manda o seu comentário para a gente aí, diz o que você está achando do programa. O tema de hoje é esse, a importância da palavra. E responde a pergunta do dia aí, como é que você usa a sua palavra? Hélio Delanossi, bom dia, Hélio, seja bem-vindo aqui ao Semana do Boa Nova, obrigado por estar com a gente aqui. Bom dia a todos e a todas. Né? O Hélio, quando a gente fala da palavra, a palavra é um tema, um tópico, uma pauta comum a todas as religiões. Em que o Espiritismo se torna diferente ao abordar o tema, a pauta, a palavra? O Espiritismo ele se apoia em diversos ângulos dessa questão. E principalmente num dos capítulos de Marcos ele fala sobre a palavra e ele fala que, eu vou até ler, o semeador semeia a palavra. Marcos diz assim, o semeador semeia a palavra. Ai daquele que, consciente desta verdade, não selecionar as sementes, pois o sementes que vai para o plantio, porque deles irão se alimentar muitas almas em formação e em equilíbrio. Está em Marcos capítulo 4, versículo 14. Inclusive aqui o nosso núcleo chama o Semeador, o programa é Semeando Boa Nova, né? Pois é. Então nós sabemos que tudo começa com a palavra. Nós somos construídos com a palavra. Né? Você pega uma criança, a partir do momento que ela nasce, o corpo físico, você nutre ela com leite. Leite, né? Com leite, depois com mamãozinho, com banana, com papinha, e aí você vai o corpo, mas o corpo espiritual dela é nutrido com palavras. Ela começa a ouvir palavras, né? Ela começa a ser construída com palavras. E essa construção, ela está totalmente vinculada, ela pode ser boa ou má, né? Teremos êxito ou não teremos êxito nessa construção de acordo com como nós usamos as palavras. Daí que o Espiritismo tem muito cuidado com a palavra. E sabemos que todas as curas, tudo aquilo que de bom possa acontecer na vida de uma pessoa, virá através das palavras, assim como também o oposto é verdadeiro. Né? O que de ruim também ocorre também com o mau uso das palavras. Elda, por que razão Jesus falava que nós deveríamos usar da nossa mansuetude, daquela questão mais da nossa mansuetude, da nossa mansidão? Por que Jesus falava isso, hein? Porque é necessário que a gente tenha essa tranquilidade interior no trato com as relações, não é? Então, ser manso é você, dentro ali da proposta do Sermão da Montanha, quando Jesus diz dessa parte da mansidão, ela é uma aquisição muito importante, porque ela vem subindo uma escala evolutiva. Você só consegue essa mansidão, que não é você não reagir. A mansidão é a calma interior, é você poder ouvir o outro, deixar o outro se manifestar, não concordar se você não concorda. Não é? Não, a mansidão não é você aceitar tudo, mas é você ter essa paz interior que você vive no mundo, mas você não se deixa afetar pelas coisas de fora. Trazer essa mansidão é você estar bem reforçado na sua fé, naquilo que você acredita, não é? E você poder agir no mundo sem reagir. Porque o que a gente vê hoje é muita reação e não ação. Muito bem, essa aí é a Elda Petrin, nós estamos falando hoje sobre a importância da palavra. Diz pra gente o que você está achando do programa aí, faz um post lá na nossa página do Facebook Live, dizendo pra gente como é que você usa a sua palavra. Flávio Tolini, como vai? Tudo bem, Flávio? Prazer estar com você. Prazer é sempre meu, Elda Petrin, Hélio Delanossi. Flávio, a gente está falando aqui, o Hélio falou agora há pouco de crianças.
A criança ainda não tem a sua cognição completa, está usando a cognição para aprender, etc. Vai aprender a falar, inclusive. Então, o espírito que está ali no corpo de uma criança, ele não consegue se expressar através de palavras. Nesse caso, como é que os pais, usando a palavra, podem ajudar esse espírito? Tem alguma, porque a criança depois, num determinado momento, vai começar a falar, etc. Tal. Mas no momento em que ainda a cognição da criança ainda não está completa, ela está começando a desenvolver, ela não fala, ela não expressa a partir de palavra, mas o espírito está lá, está entendendo tudo o que está acontecendo. Como é que os pais podem usar a palavra para ajudar esse espírito? O Hélio foi muito feliz na colocação da semeadura, né? E nós lembramos que muitas mães já têm a preocupação de, no momento da gestação, alimentar aquela criança, alimentar aquele feto, que ainda em formação, com as palavras, né? A palavra doce, o ensinamento que deva ser perpétuo, nas condições morais, nas condições felizes da vida. Essas mensagens e essas palavras vão estar impregnadas no espírito. Elas vão realmente germinar no momento necessário, porque elas emergem no momento da necessidade. Se nós negligenciarmos esses cuidados de trazer para a infância, para a juventude, mesmo imaginando que elas não têm capacidade de compreensão, é um engano da nossa parte. Porque inclusive a ciência, as dimensões psicológicas comprovam que todas essas informações são armazenadas por esses espíritos na condição mental, na condição humana, e tudo isso vai ter um grande proveito no momento necessário. São como nós programássemos todas essas informações e elas depois, no momento necessário, vão ser buscadas. Como nós fazemos hoje nos equipamentos eletrônicos, né? Nós temos lá diversas informações e no momento necessário a gente vai fazer uma busca de todas aquelas circunstâncias. Então, lembrar principalmente para as mães, aquelas que ainda estão com as crianças e os seus bebês em gestação, que essa conversa com o espírito é muito importante. Muito bem, Flávio, aproveita que você está falando aí, dá uma geral para a gente, como é que nós estamos nas nossas redes sociais, os ouvintes já estão se manifestando, como é que nós Turíbio, estamos aí? A coisa mais interessante que nos deixa muito feliz, existe uma expectativa por parte da nossa audiência que já fica aqui desde as primeiras horas do dia, mandando mensagens para nós, felicitando o programa, dizendo a importância do tema, mandando abraços carinhosos para toda a nossa equipe e também para a Elda Petrin. Obrigada. Você que está nos ouvindo aí, está nos assistindo, interage com a gente, o Flávio está acompanhando tudo. Já tem manifestação de ouvinte aí? Claro, temos aqui bastante gente que está entrando em contato conosco. Quantas pessoas aí que já estão... Fala o nome das pessoas. A gente está com Edson Lorenzini, Leila Velar, Dice Istorel, temos aqui a Márcia, a Pedrita, que todos entraram em contato conosco hoje. Muito bom, excelente. Obrigado por vocês estarem nos ajudando a construir o Semeando a Boa Nova. Bom, Elda Petrin falando sobre a importância da palavra. Elda, o caráter de uma pessoa define, dá para a gente definir uma pessoa, o caráter dela, pelo jeito dela falar? Por exemplo, né? Uma pessoa que fala manso, né? Outra que fala com mais energia, significa que uma é do bem, a outra não é bom, o caráter de uma é boa, o caráter não é outro. O caráter pode ser definido pela palavra, Elda? Sim e não. Sim e não. Porque você tem duas propostas aí. Aprendemos com Miramese, aquele diz no livro Horizontes da Fala. Se queres conhecer a pessoa com quem estás te comunicando, observa bem o que ela fala, analisa suas frases. Mas, por outro lado, você pode ter uma pessoa que se comunica bem, que tem o domínio da palavra, mas que as ações são totalmente diferentes daquilo. Não é? Então, sim e não. Você reconhece uma pessoa pelo que ela fala, mas aí você sente o magnetismo dela e você comprova o que ela fala pelas ações. Porque só falar é fácil. Falar é um dom que ele pode ser ali desenvolvido. Nós temos muitas escolas que ensinam a falar em público, que ensinam a dominar a timidez, exercícios para você ter uma boa dicção, para você desenvolver um pouco esse dom da fala. Agora, falar com moral, falar com esse magnetismo que envolve,
aí é diferente. Você citou aí Miramês. Quem é Miramês? E que livro é esse que você tem na mão? Aliás, você está com um monte de livro. Eu estou com muito você vai livro. explicar para a gente esse monte de livro aqui. Ó. Que você está vendendo um livro agora? Não, né? Conta pra gente. Esses eu não vendo de jeito nenhum. Então conta para a gente primeiro quem é Miramês e que livro é esse? Olha, vou mostrar para vocês, gente. Quando nós somos convidados aqui para falar a respeito da fala, para entender melhor a fala, todos precisamos ler esse livro, Os Horizontes da Fala. Foi um livro que eu demorei 11 anos na primeira leitura, porque eu não consegui ir adiante. São tantos ensinamentos, aí eu resolvi ir até o final. E quando chega no final, Miramês diz assim, agora que você terminou, volta ao início, que você vai precisar ler muito, esse livro é um livro de estudo, não é? Então eu trouxe aqui, já me preparei, Deixa eu ver, quando você está... Sabia. Se você me der licença, claro, você perguntou quem é Miramês. Isso. Gente, eu vou ler a cola. Aqui a cola fala melhor do que eu explicar. Fernando Miramês de Olivídio, filho de casal nobre do norte da Espanha, ainda jovem, aprofundou-se na história dos povos e nações da terra, mostrando grande interesse na descoberta das Américas. Era íntimo de Filipe IV, rei da Espanha, e buscando acompanhar de perto a ação colonialista de Portugal na América, o rei designou-o com poderes de chefe de Estado para ser os ouvidos do rei e a boca da Espanha nas terras de Santa Cruz. Em 1649, desce Miramês no litoral norte do Brasil e em pouco tempo já falava dialetos indígenas e africanos, catequizando e aliviando dores físicas e espirituais dos irmãos humildes. Certo dia, como que ouvindo a voz da própria consciência, fez aquilo que o rico mancebo, referido no Evangelho, recusou-se a fazer, ao ser aconselhado por Jesus a se desfazer dos seus bens antes de segui-lo. Registrado em Mateus, Lucas e Marcos. Essa é a passagem em que o mancebo rico foi procurar Jesus. Quer dizer, Jesus diz assim para ele, se você quer me seguir, larga tudo e vem comigo. E ele não fez isso. E o Miramês fez? Esse era o Miramês naquela época. E sentindo essa vontade e essa atração muito grande pelas terras de Santa Cruz, o nosso querido Brasil, ele larga tudo, ele se aproveita até dessa intenção do rei da Espanha em ter olhos e ouvidos aqui, mas numa biografia mais detalhada, ele diz assim que ele não veio aqui para servir ao rei da Espanha, ele veio aqui para servir o Cristo no Brasil. Não é? E aí o que acontece? Ele, quando ele está aqui, ele pede para que vendam todos os seus bens lá na Espanha, que distribuam, e aqui ele faz um trabalho maravilhoso junto àquelas primeiras almas que estavam aqui no Brasil. Coisa linda, então, esse é Miramês. E nos deixa uma obra incrível, não é? Com tantos livros, dos quais posso mostrar alguns. O Horizonte da Fala, eu que falo. A gente tem aqui Horizontes da Mente. Esse que todos temos que ler, História de Maria de Nazaré. Um livro lindo. Livro maravilhoso. São Francisco de Assis, todos devemos ler a história de João Evangelista, depois a história de São Francisco de Assis. Dá uma Maria de Nazaré para mim um minutinho aqui, por favor. Pode ler, tá. pode o livro Ave Luz, que são as conversas que Jesus tinha com os discípulos, as lições. Jesus fazia reuniões com os discípulos e em cada reunião eles traziam uma dúvida. E aí Jesus esclarecia as dúvidas. Este livro, pelo Espírito Lancelin, aí já é psicografia de João Nunes Maia, né? Esse aqui é Shaolin. Nós estamos falando de Miramês, mas quem psicografa Miramês, o grande médio João Nunes Maia, que vai ser aniversário dele, seria, né? Agora dia 10 de novembro. Esse livro, Cirurgia Moral, é um livro pequenininho que a gente demora uma vida inteira para ler, para colocar em prática. Né? Também pelo Espírito Miramês, o livro Médiuns. Todos nós que nos dedicamos ao estudo da doutrina, ao trabalho de sermos medianeiros, de sermos esses semeadores da palavra, precisamos deste livro. E aqui pelo Espírito Lancelin, psicografia de João Nunes Maia, Iniciação Viagem Astral. Eu gosto demais de João Nunes Maia. Tá aí, olha, eu tô aqui, ao acaso eu peguei o Maria de Nazaré, né, que eu falei para você me dar aqui, mas aí não foi por acaso, eu abri porque eu quis mesmo. Tem uma parte aqui, ó. As figueiras de Nazaré. Sabe aquela passagem de Jesus quando ele fala da figueira que secou? Depois você procura lá, que aqui explica direitinho porque Jesus usou a figueira. Está aqui no livro
Maria de Nazaré. É muito interessante. Eu não vou dar spoiler nenhum, não. Deixa o pessoal pegar no livro, né? Mas então, tá aí, a Elda já está citando para a gente aí a respeito de uma literatura. Eu ia perguntar para você se nós temos alguma literatura dentro da doutrina que fala sobre a fala, né? Que comenta sobre a fala. E você já está dizendo que tem aí o Horizontes da Fala do João Nunes Maia. Muito bem. Nós estamos aqui ao vivo com o Semeando da Boa Nova, hoje falando sobre a importância da palavra. Como é que você usa a sua palavra? Conta pra gente aqui. E esse espaço do Semeando da Boa Nova tem o apoio institucional da Cleaning Solutions. A Cleaning Solutions é uma empresa especializada em higienização de ambientes empresariais e domésticos com produtos certificados pela Anvisa para o combate ao Covid. A Cleaning Solutions fica na Avenida Dr. Cesário Bastos, 390, em Santo André, pertinho da Praça Kennedy. Telefone 4437 1414. Vou repetir para você anotar aí. 4437 1414. Se você quer nos apoiar, como faz a Cleaning Solutions, entre em contato com a gente. Também somos apoiados nesse espaço aqui pela Superbanca. Superbanca é o local onde a gente vai tomar um cafezinho depois do programa. E hoje não vou falar quem vai pagar o café. Vamos ver quem que se habilita aqui a pagar o café para a gente lá na Superbanca. Avenida Lino Jardim, 1168, em Santo André. Telefone da Superbanca 49940443. Repetindo para você anotar aí, 49940443. Também, se você quiser nos apoiar, como faz a Superbanca, entre em contato com a gente aqui. Entrando em contato conosco, você vai concorrer a uma obra espírita, a um livro espírita, gentilmente cedido pelo Ideal, Instituto de Divulgação Espírita André Luiz de São Paulo, e também pela editora Fonte Viva de Belo Horizonte, em Minas Gerais. Aliás, a editora Fonte Viva é quem edita as obras do tio Nunes, do João Nunes Maia. Né? Ganhadores do livro da semana passada, Claudete Pressetti e a Neide Pini, já foram informadas e podem retirar o livro aqui no Núcleo Espírito Semeador, aos sábados, logo depois do programa Semeando a Boa Nova, às 9h30 da manhã. Vem aqui, pega o livro e fica batendo um papo com a gente um pouquinho aqui. A importância da fala. Hoje conosco a Elda Petrin, atora e tarefeira lá do Templo Espírita, irmão João Massarelli, de São Caetano do Sul. Elda, o Flávio e o Hélio, agora há pouco, citaram as crianças. Mas nós temos uma outra situação que também as crianças, porque elas não falam quando nascem, eles vão aprender a falar, etc. Tal. Nós temos uma outra situação que também não é incomum, torna-se comum numa outra fase da vida, onde as pessoas também se calam mais, que é na idade mais avançada, o idoso. E essas pessoas têm as suas razões pelas quais elas falam menos, etc. A pergunta é, no idoso, como é que a gente pode usar a fala para amparar, para construir uma relação diferente, apoiar o idoso? O caso do idoso é um caso extremamente especial, porque ele já passou, né, pelas suas experiências, e a gente vê assim muitas criaturas sentindo assim um certo abandono, um certo medo, porque sabe que já chega ao término da experiência física. Então a palavra, ela sempre, em todas as ocasiões, ela tem que ser uma palavra de informação, mas de consolo acima de tudo. Não é por isso que Jesus nos trouxe o Consolador. Nós temos que usar a nossa palavra sempre para consolar, orientando, não é? Para trazer sempre algo positivo, sempre mostrando para a pessoa aquelas coisas boas, enxergar a luz dentro do outro, não é? Porque todos nós conhecemos as nossas sombras. Ninguém precisa vir dizer quais são as nossas sombras, porque nós já sabemos, mas poucas pessoas vêm nos falar da nossa luz, não é? Isso não é fazer elogios desmesurados, não é nada disso, mas principalmente com o idoso que já tem uma certa fragilidade, que já perdeu ali as potências físicas em relação da vida, que foi uma pessoa extremamente ativa e hoje já se vê mais dependente do outro, é mostrar que ele é amado, que ele é querido, não é? Apesar de não ser mais útil, vamos dizer assim. Né? Porque a gente percebe assim que muitas pessoas, depois que elas perdem a utilidade do dia a dia,
elas são colocadas de lado. Então a palavra, ela tem sempre que ser uma palavra que fortalece, que orienta. E já que você está falando de idoso, hoje eu vou fazer igual no programa do Silvio Santos, eu vou mandar um beijo para minha mãe, que hoje completa 89 anos. Qual é o nome da mamãe? Zulmira. Ô, dona Zulmira, ela está assistindo, sei lá, gente ou não? Não, não está. Não está assistindo. Dona Zulmira, receba ela nosso recebe carinho. a energia. Dona Zulmira, quero agradecer a senhora. 89 anos? 89, 89 lúcida, anos. super bem. Ela mora aqui em São Paulo mesmo? Ela mora em Santo André. Santo André, Dona Zulmira, a senhora não está nos ouvindo, mas receba o nosso carinho e um agradecimento muito especial. A senhora está de parabéns e agradecer a senhora por a senhora ter dado essa pessoa de presente para a gente aqui, ó, que nos ajuda aqui no CB da Boa Nova. Depois ela vai ver a hora que eu chegar Mostra para ela, Dona Zulmira, ó, um beijão para a senhora e obrigado, hein, por ter colocado essa pessoa maravilhosa no mundo, hein. E a gente rindo aqui atrás da máscara, né? Claro, nós estamos de máscara, não dá para ver a nossa expressão verbal, né? A nossa expressão vocal aqui, vocal, né? Fala, Hélio. Quando a Elda estava mostrando os livros do Nunes Maia, Cirurgia Moral, que é um pequeno livro, né? Que é um livraço, né? É um grande livro. Eu lembrei aqui do Pão Nosso, livro Pão Nosso, e tem um capítulo no Pão Nosso. O Pão Nosso não é do João Nunes Maia. Não é, mas ele também é um livro pequeno. E tem um capítulo lá que diz assim, pequeno no tamanho, né? Diz assim, sobre a língua, né? Ele fala que a língua, no corpo físico, né? Ela tem a mesma função que tem o leme no barco. Porque você pega um barco, um navio imenso, um navio muito grande, mas o leme lá embaixo, que fica embaixo d'água, é pequenininho. Mas é ele que dá a direção para o barco. Para onde você vira esse leme, né, o barco vai. Em todos os barcos o leme é pequenininho. Então, no corpo físico, a língua também, por onde as palavras são articuladas, também é que vai dar a direção para o nosso corpo, né? E eu vi aqui no livro também Horizontes da Fala, do Nunes Maia, está lendo aqui, que ele fala, tem um capítulo aqui, Porque Falamos, e ele começa a falar sobre a questão da língua também. Ele fala que a língua ela pode ser uma lâmina perigosa, quando a pessoa não tem domínio sobre ela, como se fosse uma lâmina que fere, né? Ela pode ser também uma agulha que espeta. Quando a pessoa fala sobre escândalo, trata de escândalos. E ela pode ser também lavaredas ardentes. Ele faz compara com os dragões. Por que aqueles dragões soltavam fogo, né? Na mitologia, aqueles dragões soltando fogo, né? A pessoa também, quando ela é destituída de amor, as palavras não são amorosas, a pessoa desconhece esse amor, ela solta labaredas pela boca quando ela fala. E é a língua que faz essa função, né? Então nós temos que prestar muita atenção nesse pequeno órgão do corpo humano, que é a língua e que é por onde nós falamos, né? E é por onde nós vamos dar a direção da nossa vida, né? É por onde nós seremos reconhecidos, por onde nós caminharemos e por onde nós seremos recebidos ou não seremos recebidos. Aportaremos em bons portos ou então iremos para mar revoltos, né? Muito bom. Flávio Tolini, como é que nós estamos nas redes sociais, Flávio? Dá uma geral pra gente aí. Pessoal, alguém já respondeu a pergunta, como é que você usa a palavra? Palavras positivas, motivadoras e de alegria. Logo ao acordar, direcionadas às pessoas que amamos nos nossos dias. Comercial de margarina, né? Perfeito. Quem é? Essa, Yara de la Noce. Yara, obrigado. Olha que coisa linda, hein? Parabéns, Yara. E a Nelly Pioli disse que é muito treino, né? Que é necessário para que a gente fale da melhor maneira possível. Eu lembrei quando o Hélio estava comentando, né, da passagem sobre a língua, minha avó tinha uma expressão que falava assim, tome muito cuidado porque a língua é ferina, né? E ela usava essa expressão e me marcou muito na infância. E realmente a gente percebe que não é só as palavras, né? A energia que nós colocamos nesses momentos e nas nossas falas. Um abraço carinhoso para Ivana Galindo, a Sandra Bronso, a Alessandra Godoy, a Nelly Pioli, o Eduardo Patrício, a Janete, Neide Reis, Neide Bauer, Nelly Pioli, Luísa Vera e a Yara de la Noce. Obrigado a todos vocês que nos ajudam a construir aqui o Semana da Boa Nova. Nós estamos hoje falando sobre a importância da palavra, esse instrumento maravilhoso de que Deus nos dotou para essa nossa jornada espiritual aqui de todos nós, né? Welda, quando a gente fala de palavra, evidentemente a gente também está associando a ações. Mas algumas pessoas podem usar a palavra para induzir as outras,
podem usar a palavra para comentar, etc. Então, por exemplo, um palestrante numa casa espírita, né? Um orador, um religioso numa crença, numa outra crença qualquer, que faz lá o seu sermão, a sua preleção, a pregação, né? Como é que aquela pessoa que está assistindo uma pessoa falar numa casa religiosa, como é que a pessoa pode saber se o que está vindo de lá é bom ou não é? Se aquelas palavras estão sendo boas ou não. Como é que a pessoa pode identificar isso? Tem alguma forma de identificar isso? Olha, além do conteúdo, não é? O Flávio colocou uma coisa muito importante, que é o magnetismo de quem fala. Porque as palavras, elas vão impregnadas daquilo de que está cheio o coração. Por isso que a gente pode ouvir a mesma coisa de duas pessoas diferentes. Uma delas, as palavras parecerem vazias, e a outra, encher o nosso coração. Aqui nós aprendemos com Miramês, ele diz assim, olha, as nossas conversações ficam gravadas em toda a nossa estrutura espiritual e física, irradiando-se por onde passamos. Então, o que você sente quando aquela pessoa fala, não só a parte da emoção, da pessoa contar às vezes uma história, mas quando aquilo te dá uma força de transformação, quando aquilo te auxilia, quando você sente a moral daquele de quem que está falando, aí você percebe se a pregação é boa ou não. Quer dizer, ele ao falar, ele dá exemplos, cita, né? Isso, como você fala, ele mostra a moral dele ali expressa nas palavras, é isso mesmo? Você tem o magnetismo, você pega duas pessoas, por exemplo, lendo o Evangelho. O Evangelho por si só tem um magnetismo muito alto. Por isso que nós fazemos o Evangelho no lar em voz alta, porque os espíritos que às vezes são ali trazidos para estudar conosco não captam esse pensamento de uma faixa tão elevada como é o Evangelho. Uhum. Eles captam os nossos pensamentos corriqueiros, né? Então, isso é mais fácil. Mas você pode ter duas pessoas falando sobre o Evangelho e uma delas te tocar o coração porque você é envolvido pela energia daquele que fala. Então, a energia daquele que fala também é construído pela sua parte moral. A força moral de quem fala vai dar mais potência às suas palavras. Muito bom. Você está com o livro aí, o Horizontes da Fala, né? Então, presta ele para mim um minutinho. Vou fazer uma coisa que normalmente a gente faz aqui quando alguém traz um livro no Cinema da Boa Nova. Nós vamos abrir aqui, qualquer lugar aqui, eu sei lá. Fala o número aí, Eros, de 1 a 250, vai. 60, vamos ver o que tem na página 60 do livro aí. O Eros está lá na nossa retaguarda, lá ele, a Juliane. Pode ler até os grifos. E o Valdeci. Tá tudo grifada, né? Vamos ver o que fala aqui, né? Estamos cercados por um acúmulo de ondas mentais procedentes de muitos mundos que se interfundem com o planeta. Elas são vivas por procederem de vidas. Interessante, né? Tá aí, ó. Ou seja, são emanações que vêm do mundo inteiro e estão aqui se convertendo em palavras, né? Exatamente. Da nossa parte. Essa é a Elda Petrin, hein? Falando sobre a palavra. Elda, como é que você usa a palavra? Eu uso a palavra com muito cuidado. Nós aprendemos que a palavra dirigida ao outro, ela carrega também a responsabilidade. Tudo o que nós falamos fica impregnado no nosso perispírito. Nesta encarnação, por exemplo, nós temos um compromisso muito grande com a palavra, nós percebemos. Não é? Seja a palavra falada nas exposições que nós fazemos. Aí quer dizer você, né? Você já percebeu que você tem um compromisso muito grande com a palavra. A palavra escrita pela psicografia, não é? Então nós estamos assim cercados de palavras que vêm nos mostrar a nossa responsabilidade. Então, assim, tomar muito cuidado com aquilo que fala para quem fala no momento que fala. E uma grande coisa que a gente precisa colocar é que, às vezes, o silêncio, ele resume um discurso inteiro. É melhor calar em determinados momentos. Esse livro, Horizontes da Fala, quais são os principais ensinamentos que ele traz para a gente? E você tem alguma assim, se a gente quiser, não é para dar spoiler do livro para ninguém, mas se a gente quisesse falar assim, olha, esse livro aqui, o principal ensinamento é tal, tal, tal. Dá para destacar uns 2 ou 3? Olha, esse livro ele ensina como a palavra age em nós, ele nos ensina da responsabilidade de falar,
e da necessidade de nós educarmos a palavra. Porque tudo em nós tem que ser educado, tem que ser disciplinado. Então, Miramês nos ensina a começar educando a palavra. E um conselho maravilhoso dele aqui, eu peço licença para Claro, ler. por favor. Se a cada vez que falares, te conscientizares de que o Pai e o Filho estão nos ouvindo também, é certo que usarás a trave na língua, afinarás as cordas vocais e dinamizarás o pensamento para que a fala seja uma música. Para que a fala seja uma música, porque a música então, sempre assim, é suave. Nós nunca falamos sozinhos, nunca. Nós sempre estamos ali acompanhados, nós sempre estamos acompanhados dessa grande multidão espiritual, invisível, que nos acompanha. E ela nos segue, se ela gostar da nossa palavra, ela nos segue. Paulo já dizia, né? Que ele diz-me com quem andas e eu te direi quem és. Mas nós temos essa multidão invisível que diz aquilo que nós pensamos, aquilo que nós falamos. Muito bom, tá aí. Esses são os ensinamentos que a Elda está trazendo hoje para a gente e através do livro aí, a puro intermédio, né, do livro do João Nunes Maia. Flávio Tolino. Queria fazer aqui uns comentários. Sim. Quando a Elda comentou de nós, né, ela não queria fazer uma referência só a ela, né? Sim. Ela trouxe aqui para nós na bancada, de uma maneira subliminar, a responsabilidade por aqueles que levam a palavra, principalmente em nome do Cristo. Todos os comunicadores, né, que faz a comunicação e a influenciação das massas. Então, realmente é um cuidado que nós devemos ter e deva ser redobrado. No momento atual, né, principalmente o jornalismo, a mídia, vem causando muitas vítimas das suas colocações e palavras, né? Recentemente, nessa semana que passou, muitos problemas nessa natureza nós pudemos observar nos noticiários. E eu queria colocar aqui uma participação dos nossos ouvintes, em especial da Regina Bardella, que dizia o seguinte, que deixa de ser produtivo e idoso, mas nunca deixando de ser útil. Então ela faz aqui a colocação quando nós comentávamos porque o idoso e falando da utilidade das pessoas. Uma coisa também muito bonita que foi dito aqui pela Regina Mendes, nossa amiga querida, que a língua destila venenos e medicamentos, dependendo da alma que a comanda. E o Ricardo Leal Neto colocou para nós que a palavra expressa a revolta, a ira e talvez seja o nosso maior defeito. Pois eu só queria fazer aqui um comentário, Elda, a respeito dessa questão do idoso, porque você pode repetir o que a Regina Bardella falou sobre a questão do idoso, que é muito interessante o que ela fala, a diferença entre produtivo... que na verdade ele deixa de ser produtivo, mas nunca deixa de ser útil. Útil, né? Porque na verdade é assim, a palavra é a expressão do que a pessoa está sentindo, né, do que vem do coração, etc. Mas a pessoa que está de uma forma impossibilitada ou até atenuada no uso da palavra, né? Ou problema na verbalização, a pessoa que não quer falar, está quieta, ela está emitindo ondas mentais. Isso é importante. O magnetismo dela, como você mesmo falou, está presente. Ela transmite o magnetismo para o ambiente. Ela pode ser produtiva pela mente, não é? Então a palavra pode não estar sendo utilizada na sua concretude ampla, mas ela está sendo emanada através de outras maneiras, né? Olha, a palavra é expressão, né? Sem dúvida. A Regina Mendes faz um complemento, e a interação do nosso ouvinte é aqui ao vivo, nesse momento, e diz para a gente lembrar de uma frase da oração de Nossa Senhora do Silêncio, que diz assim, que para se derramar é preciso se preencher-se. Né? Nossa então, Senhora do Silêncio, tem Nossa Senhora do Silêncio também. E que é preciso, então, como ela diz aqui, que antes de se derramar é necessário se preencher-se. A boca fala daquilo que o coração está cheio. Regina, obrigado, viu, Regina, pelo você ter nos alertado sobre isso. Bom, nós estamos falando sobre a importância da fala. Nós vamos fazer uma paradinha aqui no Semeado Boa Nova agora, mas a gente vai voltar já já. Eu vou deixar uma pergunta aqui para a nossa querida Elda Petrin. Elda, na atualidade a gente fala muito das famosas fake news, das notícias falsas, as mentiras que estão se espalhando aí pelas redes sociais, pelos jogos de imprensa, etc. Tal, né? Existe alguma responsabilidade espiritual para quem faz uso da palavra propagando mentiras, falsidades? Tem alguma responsabilidade social? É responsabilidade espiritual? Você vai responder já já, porque agora a gente vai fazer uma paradinha aqui. Você que está na nossa audiência, está assistindo a gente aí,
uma sala de vídeo, chama os seus amigos, compartilha a página para que eles também assistam o Semeando a Boa Nova. E quero lembrar você que hoje, a partir das 18 horas, este programa vai estar lá no YouTube. Você acessa lá a nossa página no YouTube, você vai ver lá e pode assistir o Semeando a Boa Nova. Lá no YouTube você vai acessar, você vai ver o programa Semeando a Boa Nova e vai assistir. Este programa vai estar lá a partir das 18 horas. Nós voltamos já já. Você está ouvindo o seu programa Semeando a Boa Nova, levado ao ar todos os sábados das 8 às 10 horas da manhã, oferece semanalmente a você um tema da atualidade, analisado diante dos ensinamentos da filosofia espírita de Allan Kardec. Participe, enviando-nos sua pergunta ou comentário e concorra ao sorteio de um livro espírita. O programa Semeando a Boa Nova é uma realização do Núcleo Espírita O Semeador de Santo André. Cleaning Solutions tem tudo para a higienização profissional de residências, clínicas, hospitais, escolas e hotéis. Prestação de serviços, recuperação de pisos, fornecimento de equipamentos e produtos. Visite nosso site cleansol.com.br. Superbanca, o melhor local para você saborear um bom café e escolher uma leitura dentre a maior variedade de revistas e periódicos nacionais e estrangeiros do ABC. Só na Casa Rossi você encontra tudo em reforma, acabamento e construção. São 3 unidades no ABC. Casa Rossi, o home center do seu bairro. A Torcisão é uma empresa que fornece para a construção civil e infraestrutura. Está presente em túneis, aeroportos, viadutos, estádios e em várias outras grandes obras no Brasil. Acesse www.torcisão.ind.br ou ligue para 2334-9344 e saiba por que com a Torcisão toda obra vira obra de arte. Você está ouvindo o seu programa Semeando a Boa Nova, levado ao ar todos os sábados das 8 às 10 horas da manhã, oferece semanalmente a você um tema da atualidade, analisado diante dos ensinamentos da filosofia espírita de Allan Kardec. Participe, enviando-nos sua pergunta ou comentário e concorra ao sorteio de um livro espírita. O programa Semeando a Boa Nova é uma realização do Núcleo Espírita O Semeador de Santo André. Muito bem, estamos retornando aqui com o Semeando a Boa Nova, diretamente aqui dos estúdios do Núcleo Espírita O Semeador de Santo André, hoje com o tema A Importância da Palavra. A nossa convidada é a querida Elda Petrin, atuante tarefeira do Centro Espírita, do Templo Espírita Irmão João Massarelli, São Caetano do Sul. Elda, antes de continuar aqui, conta pra gente onde fica o Templo Espírita Irmão João Massarelli, em São Caetano do Sul? O Templo Espírita Irmão João Massarelli, ele fica na Rua das Mangueiras, é um centro que já está ali há praticamente 60 anos. E tinha um trabalho muito bonito, a gente falou aqui do idoso, o Massarelli ele tinha ali um asilo. Que coisa linda. E por muitos anos cuidou das pessoas ali mais necessitadas. Então, a gente está assim nessa casa que já, desde as suas raízes, tem esse cuidado, né? Com as pessoas que chegam nessa faixa, que exigem um pouco mais de atenção,
perde a sua mobilidade, né? Precisa ser tratado com mais respeito, com mais carinho, com mais dignidade. Templo Espírita João Massarelli, na Rua das Mangueiras, lá é bairro Oswaldo Cruz. Ali é bairro Oswaldo Cruz. E quem foi o João Massarelli? João Massarelli foi um dos membros da família Massarelli e depois do seu desencarne, ele começou a se manifestar. As pessoas começaram a receber orientações de João Massarelli, os familiares mesmo. E aí se reuniam e depois veio fazer essa grande obra que é essa casa bendita, né? Que está ali, uma das mais antigas de São Caetano, João Massarelli. Muito bom. Elda, antes do nosso intervalo, eu tinha deixado uma pergunta para você. E agora eu retomo, né? Essa questão das fake news, porque ultimamente tem sido muito comum a disseminação de notícias falsas, fake news, né? Pela imprensa, pelas pessoas, nas redes sociais. Fica alguma responsabilidade espiritual para aquelas pessoas que fazem uso da palavra propagando a mentira? Eu vou aproveitar a fala do Hélio no começo do programa, nos lembrando da parábola do semeador, que as palavras são sementes. Tudo que a gente planta é de nossa responsabilidade. Então, é uma grande responsabilidade dessas pessoas, o que elas propagam. E vamos aproveitar Miramês, né, aqui, já que nós estamos falando de João Nunes e Miramês, na lição número 2, Palavras Mortas. Ele diz assim: vigia o teu falar como fazes com teu filho recém-nascido. Vigia a tua fala como costumas fazer com o teu soldo de difícil aquisição. Vigia a tua pronúncia como observas o que comes todos os dias, porque elas, as palavras, são mais do que o teu filho, maiores que o teu dinheiro e bem mais valiosas que os teus alimentos. Porque a voz pertence à dinastia dos sons de ouro, que o Evangelho denomina talentos. Então, todos nós temos responsabilidades no falar, mas aqueles que têm um talento desenvolvido na área da comunicação e que influencia muitas criaturas, ainda mais por meio da mídia, porque você joga uma semente e ela alcança lugares imprevisíveis, né? Então, essas criaturas são muito mais responsáveis. Né, por estar semeando ali num coração às vezes imprevidente, num coração invigilante, que vai seguir aquelas palavras e as consequências do que venha a ocorrer com aquela pessoa também vai estar na contabilidade daquele que semeou. Perfeito. E você que está nos assistindo aí, conta pra gente como é que você usa a palavra. Deixa a gente saber. Bom, esse espaço do Semeando a Boa Nova tem o apoio institucional da Torcisão. Torcisão é uma empresa de infraestrutura e também da construção civil. Se você procurar um pouquinho mais lá na internet, você vai conhecer um pouquinho mais da Torcisão. Lá na internet, evidentemente, você não vai colocar o tio no ar e vai escrever Indi de Indústria. Então vai ser www.torcisão.ind.br. Se você quer nos apoiar como faz a Torcisão, entre em contato com a gente aqui. Próximo sábado, hoje estamos falando sobre a importância da palavra. Próximo sábado nós vamos falar sobre Brasil, Pátria do Evangelho. Nós vamos falar esse tema aqui muito importante no sábado que vem, falando sobre Brasil, Pátria do Evangelho. Hélio, você queria fazer um comentário? Você falou que eu vou falar um pouquinho de amanhã. Amanhã. Porque amanhã é o segundo domingo do mês. Então, teremos aqui no Semeador um encontro mensal de harmonização pessoal e familiar. E quem vai estará conosco aqui? O Mário Mas. Ótimo. Ele é psicólogo, ele é palestrante e apresentador do programa Desafios e Soluções, lá no rádio, na Rádio Boa Nova, lá em Guarulhos, que emite lá por Guarulhos, né? Sim. A emissão é por Guarulhos. E as pessoas todas conhecem a Rádio Boa Nova. E nós vamos falar, inclusive, sobre o papel dos pais amanhã. E certamente falando bastante a questão das palavras com os pais. O que os pais podem fazer pelos filhos? A maior parte que faz é com palavras, né? Que vai direcionar essas crianças e como direcionar. E está mais difícil, cada vez mais difícil hoje o papel dos pais, porque a disputa dos pais com a mídia é muito grande, né? Porque a exposição que as crianças têm sobre a mídia que ela procura através de tablets, de desenhos animados, enfim, da televisão, da escola,
os pais têm um espaço muito pequeno hoje, muito pequeno para conversar com os filhos, e às vezes não sabem como fazê-lo. Então amanhã vamos falar sobre esse assunto, e o Mário Mas é uma pessoa muito preparada para isso, né? Muito bom. Amanhã, então, a partir das 10h30. Das 10h30. Vai estar pelo Facebook também. Qual é a pessoa que vai assistir? Assiste por onde, Hélio? Pelo Facebook. Daqui do Semeador. Você coloca semeador.org, né? Lá no... Não é na internet, é no Facebook. No Facebook. Núcleo Espírito Semeador. Semeador. Lá você coloca, você acha no Facebook, vai encontrar Semeador ABC, não é isso que é o endereço? Não é, né? O Eros, que é o nosso piloto aí disso, é o Semeador, é o Núcleo Espírita ou Semeador, lá no... Perfeito. ABC, tem que colocar ABC, não tem que colocar? Então, Núcleo Semeador ABC. Eu entro no Facebook e coloco lá, procuro Núcleo Espírita ou Semeador. Só isso. Já vai entrar direto. ABC entra, ABC? Não, só colocando Núcleo Espírita Semeador já entra. Pelo Facebook. Isso. Núcleo Então, 10h30 da manhã, você entra lá no Facebook, Núcleo Espírita ou Semeador, e vai assistir o encontro mensal da harmonização pessoal e familiar, que vai falar do papel dos pais amanhã, 10h30. Muito bem. Eu falei que sábado que vem a gente vai falar, nós vamos conversar sobre Brasil, coração do mundo, Pátria do Evangelho. Estará conosco aqui o nosso querido companheiro Luiz Armando de Freitas, tá? E hoje está conosco a nossa querida companheira, a Elda Petrin, falando sobre a importância da palavra, um tema muito atual, bastante importante. Flávio Tolini, como é que nós estamos nas redes sociais? Olha, estamos muito bem, tem uma contribuição, né, muito importante com relação novamente aos idosos, e vem do nosso querido amigo Marinho Bardella, que diz de uma passagem que tem no livro Boa Nova, para o Francisco Cândido Xavier, que tem um diálogo de Jesus com Pedro sobre os idosos. Os apóstolos diziam não se podia mais esperar muito de Pedro por causa da sua idade, e ele se abateu muito. E aí, um pouco com essa história. E aí o Cristo chamou a atenção de todos para dizer a importância da contribuição dele relativa à sua sabedoria. Então, queria mandar um abraço também carinhoso a Marli Albuquerque, a Neide Menezes, que diz que o nosso programa hoje tem a característica de uma aula, e ela está muito feliz com o nosso conteúdo. A Andréa Mahler, a Bel Inserpe, a Suzete Botasso mandando um abraço querido para a Elda, dizendo que são sábias as palavras. O Ricardo Leal Neto, a Regina Mendes e a Claudete Pressetti. A Claudete falou que não vai poder vir buscar o livro porque ela está com labirintite. Então ela vem na próxima vez aqui conosco. A hora que você sarar, a Claudete, né? Isso. Você vem aqui buscar o livro. Aliás, todos aqueles que ligam pra gente, entram em contato com a gente, posta coisas, mensagens lá no Facebook, etc. Contatou o Semana Boa Nova, você concorre como um brinde a um livro espírita, que é gentilmente oferecido pela editora Fonte Viva de Belo Horizonte, Minas Gerais, e também pelo IDEAL, Instituto de Divulgação Espírita André Luiz de São Paulo. E vocês, aqueles que são sorteados, são 2 livros por programa. No finalzinho o Flávio vai dizer quem são aí os ganhadores de hoje. Podem vir retirar aqui no Núcleo Espírita O Semeador, sábados após o Semana Boa Nova. Depois, às 9h30 da manhã, a pessoa pode vir aqui. Estamos com todo o protocolo de segurança sanitária, sem problema algum. Você pode vir aqui e retirar o livro. Não tem, o trabalho ainda não está aberto para o público, mas para retirar o livro a gente pode acolher. Palavra, a importância da palavra é o nosso tema de hoje, e a Elda Petrin está conosco. O Hélio está querendo falar alguma coisa aí, Hélio? Não? Não era? Eu vi que você estava ansioso aí. Não, eu estava pensando aqui, né? Você, na primeira pergunta que você fez, o Espiritismo, né? Na primeira pergunta? A primeira pergunta que você fez, né? Sobre a questão do como o Espiritismo trabalha com a palavra. Eu estava pensando aqui, lembrando que todos os nossos trabalhos, nos centros espíritas, acho que sem exceção, nós começamos com uma análise do Evangelho, comentando o Evangelho. Há um comentário sobre o Evangelho. Há uma preleção evangélica nos trabalhos de assistência espiritual. E nós sabemos isso, inclusive, o nosso companheiro lá o Lorenzini, né? Ele fala que ele sempre fala também quando nos trabalhos lá do Edson Lorenzini, o Edson fala que a maior parte da cura está na preleção. Na preleção evangélica, e não está realmente no passe. Tudo são complementos, né? Mas a preleção é que acaba curando. Então, até que a Elda falasse um pouquinho sobre isso, da importância, né, Elda, que vai corrigir,
Porque quando você faz a preleção evangélica, você começa a corrigir, não com suas palavras, mas com as palavras do Cristo, né? A corrigir qualquer distorção que foi feita na infância, muitas vezes pelos pais, sem querer, ou pelos professores, sem querer, pelos avós, pelos tios, pelos amiguinhos, que pode distorcer a personalidade de uma pessoa, né? Então você só pode voltar, novamente colocar isso nos eixos através de uma preleção evangélica, uma preleção de Jesus, porque a partir daí porque ela é firmada. Eu queria falar um pouquinho sobre essa questão. A respeito dessa questão do Evangelho, a gente estuda o Evangelho, a gente começa os nossos trabalhos de estudo, de disciplina, porque o Evangelho é a grande cartilha universal. Não apenas aqui do planeta Terra, mas em qualquer lugar do universo que se vá, essas são as leis divinas trazidas por Jesus a todos nós. Então essas leis, elas são imutáveis. Então Jesus, ele sabendo, né, da nossa dificuldade, do nosso trabalho interno para poder evoluir no mundo de expiação e provas, e agora nós já estamos chegando já a um final de ciclo, Jesus vem nos trazer essas verdades como quem diz assim: você está cansado de viver num mundo onde o mal impera? Você quer saber como vivem os espíritos num mundo feliz? Então, olha, aqui está o roteiro que você pode implementar na sua vida agora para você viver no céu, ainda habitando a terra. Porque a construção do reino de Deus em nós é uma construção diária que começa por meio dos nossos pensamentos e se exterioriza por meio da palavra e por meio do nosso agir. Então, o Evangelho, quando nós falamos do Evangelho de Jesus, as pessoas acham que nós estamos falando de um livro de orações. E não é, nós estamos falando da vida de alguém, de um espírito que trilha há milênios e milênios antes de nós, que chegou a uma esfera crística e a quem foi dada a responsabilidade, não é, de guiar essas almas que somos todos nós no mundo de expiação e provas. Então, o Evangelho é a vida de Jesus. É o que ele trilha, não só ele, mas os espíritos que já estão numa condição maior. Por isso que nós estudamos sempre o Evangelho, não é? E aqui, olha, o que Milamés nos diz numa lição chamada No Reino da Conversa. A palavra é energia viva circulando em nós, nos nossos ouvintes e na imensidão da eternidade do Senhor. Daí a responsabilidade no falar, porque na elocução imprimimos, sem que as nossas sensibilidades percebam, aquilo que nós somos. Quando nós começamos a pautar a nossa vida, fazer esse trabalho interno de agir de acordo com essas lições que estão na cartilha do Evangelho, nós estamos modificando a nós próprios internamente. Lembrando a passagem do Evangelho que diz que o amor cobre a multidão dos pecados. Tudo que nós fizemos, tudo que nós falamos na nossa jornada evolutiva está impregnado nas nossas células perispirituais. Como é que a gente pode corrigir agora? Uma das grandes formas de corrigir é modificando o nosso falar. Isso modifica as nossas estruturas internas. E o Evangelho, pela própria vibração que tem, ele trabalha nessa estrutura íntima da célula, modificando essa parte do DNA, essas impregnações que nós trouxemos há muito tempo. Senão nós teríamos que ficar aqui por milênios e milênios. É o que levou o Gandhi, né, a dizer que não era cristão. O Gandhi não era cristão. Ele falou assim, mas se todos os livros se perdessem na humanidade, ocorresse um fenômeno que todos os livros sumissem, ficasse apenas o Sermão do Monte, a humanidade estaria salva. Exatamente. Porque o Sermão do Monte, que é onde o Evangelho segundo o Espiritismo é símbolo, ele seleciona a parte do Sermão do Monte, as bem-aventuranças, aonde está estruturado todo a melhor maneira de nós vivermos. Nós vivemos como? Vivemos com os outros, né? Nas relações humanas, relações sociais, todas as regras de conviologia, todos os livros que você encontrava aí nas bibliotecas, nas livrarias, sobre autoajuda, tem base no Sermão do Monte. Então, se você conhecer o Sermão do Monte,
entender essa Emmanuel, você vai encher. Como é que falou aquela ouvinte, Flávio, que ela disse, nós temos que primeiro, a Nossa Senhora do... Se for aqui, primeiro você tem que encher para depois falar, né? Você tem que se abastecer para depois falar. Abasteça do Sermão do Monte. Com esse, daí as suas palavras serão realmente nutritivas, elas serão criativas, elas vão modificar a vida das pessoas, serão palavras de cura, né? E não mais de são de remédios, não serão mais assim de veneno. Né? Muito bem, estamos aqui ao vivo diretamente dos estúdios do Núcleo Espírita O Semeador, com o programa Semeando a Boa Nova, e hoje estamos falando sobre a importância da palavra. Está conosco aqui a nossa querida companheira Elda Petrin, ator e telefeiro do Templo Espírita Irmão João Massarelli, de São Caetano do Sul. Convite para você que está aí nos assistindo, além de abrir uma sala de vídeo para chamar os seus amigos para participarem também da transmissão, manda a sua opinião para a gente, diz o que você está achando do programa, comenta com a gente como é que você usa a sua palavra. Conta para a gente aqui como é que você usa a sua palavra, estamos aguardando o seu contato. Flávio, como é que você usa a sua palavra? Olha, quando a Elda falou que ela está tendo muito cuidado, eu preciso uma corrigenda, né? Na verdade, às vezes a gente usa essa energia da palavra e a gente vem colecionando alguns problemas na nossa existência. Então, realmente, cabe aí uma vigilância, cabe um burilamento do espírito, um pouco mais de paciência, parcimônia, para que a gente possa usar melhor a palavra. Ainda estou num processo de aprendizado bem severo. Queria mandar um abraço carinhoso para os nossos ouvintes e mandar um abraço carinhoso para o Edson Lorenzini, porque ele disse o seguinte, olha, do caso da Claudete Pressetti, já que ela está com a labirintite, faz uma gentileza, pede para entregar o livro para a Elda traz para mim e eu entrego para a Claudete, porque a Claudete é uma frequentadora da Cena das Fraternidades, então a gente vai entregar o livro para a Claudete Médio de também. Transporte hoje vai levar o livro. É isso mesmo. Então um abraço carinhoso mais uma vez para Dirce Storel, Wilson da Silva Costa, Sandra Bronso, a Claudete Pressetti, que aqui agradece nosso carinho, Ricardo Leal Neto e Adélia Alves. Muito bem, tá aí. Muito obrigado por vocês estarem nos ajudando a fazer o Semana Boa Nova. Hélio. E quando a gente fica com vontade de falar o que não deve, né? Sabe? Você fica nervoso, fica bravo. Não, agora eu vou falar. E o que a gente deve fazer? Despejar realmente o que está assim na nossa mente, assim, raivosa? Eu, por exemplo, eu canto, viu? Eu começo a cantar. Quando eu vejo que eu vou falar alguma coisa que eu não devo, eu começo a cantar. Então eu sei algumas letras de algumas músicas evangélicas, músicas construtivas, eu começo a cantar para não ter que falar, para conter assim o ímpeto da minha voz. Tem algum outro recurso? Eu tenho um amigo muito querido, né, que ele falava assim, a primeira vez que eu ouvi essa história foi dele. Às vezes numa discussão ou num momento complicado, enche a boca d'água e não engole. Acho que isso está até no livro Nosso Lar, não é? Numa passagem. É engraçado, o André né? Luiz tinha um amigo de leito e ele mandou a pessoa só reclamava, era a terapia da água. Você enche a boca de água e você não engole até a conversa parar. Mas olha o que Miramês nos diz. Copiemos Jesus, que fala servindo, ajudando e construindo, que fala compreendendo, perdoando e curando, que fala amando, para que na sequência do seu falar, aqueles que o escutam possam continuar suas intenções divinas. Então, se a gente interrompe isso, a gente se torna responsável. Agora, eu queria só lembrar, o Hélio falou, a pergunta do Hélio é muito interessante, a forma como ele fez a pergunta, né? Então, assim, quando a gente tem vontade de falar o que a gente não deveria. Então, você sabe que não deveria e vai falar, né? E aí... Então, a gente tem que pensar, canto, né? A gente tem que pensar em Sócrates, né? Naqueles 3 crivos, o que eu vou falar é útil, o que eu vou falar é verdade, o que eu vou falar vai construir alguma coisa de bom? Se não for nada disso, né? Porque às vezes a gente tem que falar com a pessoa algo que é um assunto difícil, mas que é um assunto de construção, que é um assunto de correção. Então eu aprendi que nós podemos falar tudo, desde que a gente saiba como falar. O como falar é extremamente importante numa conversa com quem quer que seja. Escolher a hora para falar. Às vezes a pessoa está nervosa, você vai colocar o assunto, ela não vai te compreender, porque ela está numa faixa mental de desequilíbrio. Então você espera um pouco.
Você espera, às vezes, num outro dia, bom, agora que nós já estamos aqui, que está tudo calmo, se você me permite, eu gostaria de fazer aqui uma colocação, mas não me leve a mal, é para a sua reflexão, para a nossa reflexão. Então, o momento em que se fala e como se fala, se você escolher bem isso, você pode falar qualquer coisa. Qualquer coisa. Porque às vezes nós temos que, às vezes até pela responsabilidade de estudar um pouco mais, de conhecer um pouco mais, não é? Não que o conhecimento nos traga moral. A moral vem a partir do exercício daquilo que se estuda. Não, porque senão você vira uma enciclopédia, apenas. O conhecimento não faz diferença nenhuma. O conhecimento é bom quando ele é ferramenta para te transformar. Mas quando você já chega nesse estágio de começar a operar essa transformação em você, lembrando que não há ninguém perfeito nesse mundo, todos nós estamos em construção, todos nós temos as nossas imperfeições, mas a gente está sempre assim numa fila, em que aquele que está diante de nós, na nossa frente, ele está nos guiando. E nós, por nossa vez, estamos conduzindo outras almas queridas. Então, é como falar com essas pessoas. E às vezes a gente tem que ser enérgico, principalmente nós que temos filhos. O não é a maior ferramenta da educação. É o que mais auxilia na educação. Saber falar o não e explicar por quê. Não assim, é não porque é não. Você, quando você explica, que você coloca, que você faz com que a pessoa entenda aquela situação, mas como você fala isso é importante. Elda, você falou aí a respeito dessa importância de falar com o filho, etc. Tal. Mas, tem algumas coisas que acontecem no dia a dia e que são curiosas, né? Curiosidades. Aquela história do pai e da mãe que fala assim para o filho, fala que eu não estou, né? O filho, fala que eu não estou aqui. O pai, não, fala que eu não estou aqui e tal. Essas situações, aqui no Brasil é muito comum a gente ter aquela chamada, entre aspas, né, mentirinha inocente. Como que a gente pode entender a verdade e a mentira diante da moral espírita? Posso deixar Miramês responder essa? Pode, Miramês. Você já falou Miramês diz hoje. assim, na lição 27, as duas faixas da palavra. A palavra de imediato atinge duas faixas de vida, levando com ela o que somos, os semelhantes na carne e os desencarnados no primeiro estágio da Terra. Então, o que ele está dizendo? Que aquela mentirinha que a gente conta ali para o filho, não é só no filho. Nós temos as testemunhas espirituais que estão ali. Essas criaturas vão se agregar a nós pelo teor daquilo, dessa energia que a gente faz. Então, todos nós ainda temos que ficar atentos quanto ao vigiar. Vigiar a nós mesmos, porque uma pequena fresta, ela pode fazer com que a luz entre, mas ela também pode denunciar esta sombra. E esta sombra, ela pode ser vista por aqueles que nos acompanham e que se afinizam com essa sombra. Então, hoje é uma mentirinha inocente. Amanhã isso se torna uma coisa maior. Agiganta, né? Lembrando que nós somos os grandes responsáveis pela educação, principalmente dos filhos. Nós estamos dando o exemplo. O que educa, na verdade, é o exemplo, e a palavra confirma isso, não é? Então, assim, a força moral vem do exemplo. Então, quando a gente faz essa mentirinha inocente, ela não é inocente. Ela não é inocente. Diz alguém que nem sempre você vai ser ouvido pelo seu filho. Não. Mas você eternamente será observado. São as sementes, né? Agora, você falou da mentirinha inocente. Mas tem algumas situações em que órgãos de imprensa, pessoas que têm uma certa influência, para atingir alguns fins, manipulam a informação. Passam uma informação distorcida, constroem um cenário a partir de uma informação. Tem consequências espirituais para esses chamados propagadores dessas notícias, por esses responsáveis que manipulam essas coisas, né? Que querem defender interesses econômicos, defender interesses políticos. Tem consequências espirituais para esses manipuladores? Sem dúvida. E essas consequências são imensas, porque eles estão ali, a partir do momento que você recebe um microfone na sua mão,
em que você vai falar em larga escala, que você tem aí os instrumentos da mídia levando esse pensamento, levando essa palavra para muitos lugares, atingindo muitas consciências, você se torna um formador de opinião. E aí a sua influência, a sua responsabilidade a respeito daquilo que a sua palavra causa é muito grande. E essas pessoas vão ser cobradas. Agora, às vezes a gente fala assim, nossa, mas a gente tem aqui no nosso cenário político, né? Tantas coisas acontecendo. Quando é que Deus vai dar um jeito nisso? É a lei natural. A pessoa já está impregnando aquilo nas suas células espirituais. Nós temos que ver que a misericórdia de Deus ela é tão perfeita que Deus dá um tempo para que a pessoa ainda corrija nessa própria vida aquela ignorância que ela tem. Vamos chamar isso de ignorância, porque às vezes é muito mais ignorância do que maldade, né? A gente sofre muito com essa ignorância porque nós nos iludimos. Nós nos iludimos com o que seja poder, com o que seja força, não é? Então a gente acha que está tudo lá de fora, principalmente no dinheiro, naquilo que a gente amealha financeiramente. A gente acha que ali tem a força, ali tem o poder, e não é bem assim. Então, a misericórdia divina, ela nos dá a oportunidade de no dia a dia a gente refazer os passos. Quando encerra uma reencarnação e nós não aproveitamos isso, não se preocupe, virá outra. E nessa outra não é uma questão assim de castigo. Não, você colocou aquilo aquela energia nas suas células. E quando Jesus disse no Evangelho que nós não sairíamos aqui até pagar o último ceitil, isso não é uma ameaça, isso é lei. Isso é lei, porque para a gente atingir um determinado nível de equilíbrio, para ir habitar um outro mundo, é pela vibração. Isso me lembra aquela parte dessa obra extraordinária de André Luiz, quando ele fala da casa transitória, quando a casa vai se movimentar, não é? E a irmã Zenóbia, que era da casa transitória, se eu não me engano, a irmã Zenóbia, ela diz assim, acolham a todos que quiserem, mas eles tinham que passar uma faixa de vibração. E eles não conseguiam, eles estavam abertos. O próprio André Luiz, para ele poder enxergar Clarencio, quando ele foi ali resgatado, ele precisa ter a vibração para enxergar. O que essas palavras, essa condução da nossa vida diária faz? Nos impregna dessa vibração, que vai nos situar onde nós nos colocamos, porque não é Deus que nos coloca, somos nós. E daí também a gente já aproveita para falar a respeito de um provérbio que todo mundo diz, o futuro a Deus pertence. Não, o futuro não pertence a Deus, pertence a cada um de nós que construímos esse futuro. O futuro está nas nossas mãos, está no nosso fazer, na nossa vontade de mudança, está no nosso calar, muitas vezes no nosso calar e no nosso falar. Lembrando que calar não é você concordar com aquilo que está dito, mas muitas vezes nós não temos uma palavra melhor, então você cala. Às vezes o momento é para calar, às vezes você tem alguém ali falando, expondo toda aquela parte emocional e a melhor coisa é você acolher aquilo com amor. Muito bem, tá, essa é a Elda Petrin, que nos ensina essas coisas maravilhosas aqui. E ela encerrou aí de uma forma maravilhosa, né? Diz assim, que você faz isso com amor, né? Você usa a expressão com amor, a palavra levando impregnada de carinho, de amor. Muito bem, estamos hoje falando sobre a importância da palavra. Sábado que vem vamos falar sobre Brasil, Pátria do Evangelho. Luiz Armando de Freitas vai estar com a gente aqui. Lembro você que esse espaço do Semeando a Boa Nova tem o apoio institucional da Casa Rossi. Casa Rossi é um comércio, uma empresa de materiais de construção e utensílios para o lar. Casa Rossi, telefone 4451 7950. Vamos repetir para você anotar aí. 4451 7950. Se você quer ser um apoiador institucional do nosso programa, como faz a Casa Rossi, entre em contato com a gente aqui. Estamos falando hoje sobre o poder da palavra. Herder Aronofsky, como é que você usa a sua palavra? Olha, eu não sou muito vigilante da minha palavra, nossa, eu devia ser mais, né? Como o Fábio falou aqui também, agora há pouco, eu devia ser mais vigilante. Porém, eu procuro me abastecer diariamente, a todo momento, de bastante informação, boas informações, para poder não destilar. Principalmente eu procuro não falar palavrão.
Evito falar palavrão o máximo possível, porque nós temos que vigiar sempre as nossas palavras, saber que todo momento estamos semeando. Né? Muito bom. Elda, no programa de hoje a gente falou bastante do livro Horizontes da Fala, como uma homenagem ao nosso querido tio Nunes, o médium João Nunes Maia, né? Devido à proximidade aí da data do aniversário dele, que você mesma citou, 10 de novembro. Né? Se ainda estivesse encarnado, o João Nunes Maia completaria 97 anos de idade. Beleza. Né? Coisa linda, né? Ele faleceu aqui em Santo André, onde trabalhava, né, com a pomada do vovô Pedro, uma série de coisas, um grande trabalhador de doutrina, né? Onde ele estava, inclusive, na jornada espírita, ele estava trabalhando na jornada, estava trabalhando nos grupos, lá no Grupo Emmanuel, né, trabalhando lá, quando ele desencarnou no ano de 1991, com 67 anos de idade. E a gente gostaria de perguntar para você, para os nossos outros companheiros aqui da mesa, o Flávio, o Hélio e tal, se gostariam de citar alguma das grandes contribuições ou alguma coisa que o João Nunes Maia tenha deixado para a gente aí de contribuição dentre a sua passagem, a sua obra maravilhosa, fora os grandes trabalhos que ele fez pelo Brasil, né, Hélio? Muito. Levando o livro espírita, uma caravana do livro, uma coisa maravilhosa. Mas conta, Hélio, fala você. Eu tive a oportunidade, inclusive, de vê-lo no dia em que ele faleceu, né? No dia que ele desencarnou. Eu encontrei com ele um pouquinho antes, né, do momento em que ele desencarnou. Mas acho que a principal, hoje, uma das grandes... o resultado das passagens dele aqui por Santo André, nós temos a pomada do vovô Pedro. Né, pomada do vovô Pedro. Nós estávamos juntos no grupo lá. Estávamos juntos no grupo, né, e eu trabalhei muito tempo na pomada do vovô Pedro e tive a oportunidade de conviver com ele ali, na pomada. E principalmente as decisões que ele tomava, sabe? Então a gente percebia no Nunes Maia que ele não tinha só, ele não só psicografava, ele vivenciava tudo aquilo que está nos livros dele, ele vivenciava. Nós colocamos ele uma vez numa situação que para nós ela era bastante desconfortável. Nós tínhamos que tomar uma decisão em relação a um companheiro, né, que ele dificultava o nosso dia a dia ali na pomada, e falamos com ele, nós vamos tirar ele daqui, podemos tirar ele daqui? E ele falou, não faça isso, nunca esqueça, foi um ensinamento, não faça isso não. Se ele aqui entre vocês, ele está dando trabalho e vocês não estão dando conta, imagina se você jogar ele para fora, como é que vai ser no mundo aí fora que ninguém vai ter a compreensão que vocês deviam ter com ele? Tenha compreensão com ele, né? E nós passamos a ter essa compreensão com esse companheiro. Que virou um grande trabalhador. Virou um grande trabalhador. Hoje, até onde eu sei, ele não mora mais, não está mais aqui, em Santo André. Até onde eu sei, ele hoje é um grande trabalhador lá onde ele se encontra, sabe? Então, para mim, aquilo foi de uma sapiência muito grande do Nunes. E eu uso isso para sempre, Então, eu não perco a experiência com ninguém mais. Né? Por mais incrível... E mais inconstante que seja um companheiro, por mais trabalho que ele esteja dando, eu vou tentar salvá-lo, procurar salvá-lo e mantê-lo por perto para que ele possa ser um bom exemplo. Alguém quer acrescentar alguma coisa, Flávio? Na verdade, eu tenho no meu coração, né, um sentimento de não ter conhecido, não ter vivenciado, não ter participado dessas experiências. Mas as pessoas mais próximas do João Nunes Maia, como a Glorinha Caribé, o Marinho Bardella, sempre me passaram uma imagem da lisura, da responsabilidade que ele tinha, até inclusive pelas suas produções psicográficas. Ele nunca teve a pretensão, né, de se utilizar dessa mediunidade para autopromoção. Então ele sempre foi uma pessoa muito preocupada com a pureza doutrinária, uma pessoa extremamente dedicada às causas do espiritismo e do cristianismo no mundo. Então ele deixa um legado, né, de confiança, de responsabilidade, não só pelas obras que ele produziu, mas pelo homem que ele representou na sociedade. Elda queria falar alguma coisa do João Nunes Maia? De nossa parte, nós não temos autoridade nenhuma para falar de João Nunes Maia, porque isso daria a impressão de uma intimidade, como o Flávio, infelizmente nós não tivemos, mas eu digo que João Nunes Maia sempre recebeu a minha gratidão, porque eu imagino que para você receber obras deste teor, você precisa ter um espírito
tão elevado quanto. Não é? A gente que faz o trabalho da psicografia, a gente sabe que para sintonizar com os espíritos, para receber o pensamento, não é fácil. Há dias que você se coloca ali para fazer o trabalho e você não consegue se conectar pela a sua impossibilidade. E João Nunes, com toda essa obra, que são obras, principalmente, eu repito, Os Horizontes da Fala, né, que é o livro, acho que talvez o mais estudado por mim, o que mais me ajuda na disciplina da palavra, dos pensamentos, do compromisso de falar. Um livro assim pelo qual eu tenho um imenso carinho, não é? Então, só pode ser um médium extraordinário. Um médium extraordinário, para estar rodeados e receber todos esses princípios. Não existe uma obra aqui que eu não tenha lido mais do que 3 vezes, que eu não tenha estudado regularmente. A própria Maria de Nazaré deu origem a várias palestras, inclusive uma delas na Semana Espírita de São Caetano. Não é? Então, Francisco de Assis nos acompanha sempre. O livro, esse Médiuns, esse Cirurgia Moral, no nosso início, esse livro aqui, nós começamos a estudá-lo, a gente coloca a data, em 1995, ainda estamos estudando porque falhamos em muitas lições, e esse aqui, sempre. Que bom. Sempre. Muito bom. João Nunes encerrava todas as reuniões da pomada Vovô Pedro com a expressão "eu te amo", né, Hélio? Eu te amo. Eu te amo. Ele passava lá, fazia questão de cumprimentar um por um, né? Passava, ele colocava um pouquinho do perfume, né? O perfume passava um perfume, uma essênciazinha. Eu te amo. E eu tive a oportunidade de ter, acho que uma reunião só da pomada com ele, se não me falha a memória, ou entrei na seguinte, depois dos encarnes dele, não tive essa intimidade que você diz aí, mas a obra eu também não tive intimidade, né? com ele, não. Eu só fiquei ao lado dele, caminhei junto, mas não fui muito íntimo. O Marinho, sim, foi muito íntimo. Ah, sim. Bom, nós estamos aqui falando do Semana Boa Nova, hoje a importância da palavra. A Elda Petrin está com a gente aqui, falando sobre essa questão, esse tema tão importante. Quero lembrar você que amanhã, 10h30, nós temos aqui um encontro mensal de harmonização pessoal e familiar com o companheiro Mário Massa, falando da importância dos pais, do papel dos pais na educação dos filhos, etc. Tal. Imperdível também. Elda, nós temos aqui, o Flávio está me passando aqui. Flávio, quem são os ganhadores ou ganhadoras dos livros de hoje? Tá, eu só queria, antes de passar os ganhadores, passar uma experiência muito positiva da interação dos nossos ouvintes, dizendo do poder da fala também, nas condições da positividade e de tão importante ser as boas colocações para inclusive salvar vidas. O nosso amigo querido Edson Lorenzini passou inclusive no dia de ontem uma experiência extremamente positiva, onde uma pessoa vítima de uma dor profunda, né, querendo abreviar a sua própria vida e inclusive cometer um aborto por uma condição muito difícil do enfrentamento da situação que ela vinha passando, e o Edson teve naquele momento, né, a intuição e o envolvimento de envolver aquela mulher com muito amor, né? Inclusive teve um atraso na live, né, no processo que ocorreria, né, nas transmissões ao vivo que a Seara das Fraternidades realiza, e essa foi uma experiência tão positiva para a pessoa que se sentiu confortável e se sentiu acolhida com as palavras recebidas e para quem proferiu as palavras. Eu acho que a gente tem que deixar muito claro que quando nós temos essa prática positiva, o benefício e o quão benéfico é para nós, e a gente também sentir que quando nós produzimos todas essas condições negativas, nós também nos sentimos muito mal com essa situação. Então a gente deva nutrir os nossos corações das melhores palavras, das melhores intenções em contribuição, amor e caridade ao próximo. Muito bom. Um abraço querido então para a Bel Inserpe e o José Humberto Macedo, que são os ganhadores dos livros dessa nossa Bel Inserpe e José Humberto Macedo, parabéns por terem ganho os livros e vão retirá-lo aqui no Núcleo Espírita O Semeador, aos sábados, logo depois do Semana Boa Nova, 9h30 da manhã, vem para cá e recebe o livro aqui com a gente aqui. Bom, Elda, nós estamos indo para os momentos finais, mas tem duas coisas que eu preciso pedir para você falar um pouquinho. A questão das palavras que são ditas em grupos, aqueles grupos que se reúnem para fazer qualquer trabalho,
e usam a palavra, né? Comentam, etc. Tal, fazem comentários, os famosos brainstorms, né? Que saem dali, grandes discussões, grandes descobertas às vezes. E também vou retomar um tema que nós falamos aqui hoje, rapidamente, porque nós estamos no finalzinho, que é a questão do idoso, né? A sua mensagem para os idosos, né? Isso. Então, por favor, fala dos grupos e dos idosos. Quando nós falamos, né, a respeito dos idosos, e hoje vou tomar de novo minha mãe, que está fazendo ali o seu aniversário, 89 anos, é uma data extremamente importante, não é? Assim, é um momento da vida dessas pessoas, dessa experiência. Quando nós falamos da utilidade de algumas pessoas que colocam assim a falta da utilidade, não é que ele não tenha utilidade, é que aquela utilidade física de fazer o trabalho, isso daí já passou, como vai passar para todos nós, e nós temos que nos acostumar com esse baixar das forças. A natureza ela é muito pródiga em nos mostrar que nós vivenciamos um ciclo, o ciclo de nascimento da primavera, da semente desabrochando, depois o verão, que é o auge, aí depois a gente vem ali para o outono e o inverno da vida. É claro que quando a gente fala do idoso, a gente lembra de uma fala sua no começo, por que vai passando o tempo e a gente vai falando menos? É porque a gente vai ficando mais introspectivo e a gente começa a analisar melhor aquilo que a gente fala. Aí a gente percebe como o silêncio ele é importante. Agora, a gente ter uma pessoa idosa na família é um privilégio, não é? Que a gente precisa ali resgatar todo aquele conhecimento, toda aquela sabedoria, alguém que jornadeou, já passou por experiências tão diferentes e que tem ali toda aquela sabedoria, sem contar a nossa reverência. A gente vê que os povos, todos os povos da antiguidade sempre reverenciaram os idosos. Nas tribos indígenas, quem tem ali o controle, a orientação da tribo é sempre o membro mais velho. Então, a gente aqui poder fazer dentro da palavra, não é? Quando a gente leva essa palavra às criaturas, principalmente ao idoso, falar com muito amor. Aqui tem uma mensagem de João Nunes, que o João Nunes Maia psicografou pelo Espírito Miramês, que ele fala exatamente isso, né? Mas não precisa se alongar não, Elda, porque nós já estamos agora já no tempo. Não, ele aqui, fala assim, da gente poder levar sempre essa palavra de conforto e de gratidão àqueles que já caminharam mais pela gente. Né? A necessidade, você diz, João Nunes se despedia sempre dizendo eu te amo. É assim que a gente deve se despedir dessas criaturas que estão com a gente. Elda, e grupos? Quando os grupos estão reunidos, o poder da palavra dos grupos, as pessoas conversando, grupos se reunindo? A gente precisa tomar muito cuidado com isso e ver qual é a tônica que está ali naquele grupo. Lembrando aquela primeira coisa que a gente citou. Vamos lembrar se o que nós estamos conversando, Jesus poderia estar compartilhando. Perfeito. Muito bem, essa aí foi a Elda Petrin. Elda, muito obrigado por estar com a gente aqui. Nós não temos mais tempo, já estouramos o tempo, a equipe técnica aí já está olhando para a gente com cara feia. Nós estamos encerrando aqui o Semana da Boa Nova de hoje, pedindo para você que está aí da nossa audiência, que retransmita, compartilhe esse vídeo na sua rede social, compartilha, posta na sua página no Facebook, para que todos possam assistir esse programa aqui, que falou sobre a importância da palavra e recebeu com muito carinho esta moça maravilhosa aqui, que é a Elda Petrin, tarefeira do Templo Espírita Irmão João Massarelli de São Caetano do Sul. Sábado que vem, o Luiz Armando de Freitas vai estar com a gente aqui falando sobre Brasil, Pátria do Evangelho. E você pode ficar conosco. Este programa e todos os demais dos últimos 20 anos estão lá no www.semeador.org para você assistir quando você quiser. Você não deixe de assistir, de ouvir a programação da Web Rádio, webradio.osemeador.org, uma programação requintada 24 horas por dia. E esse programa e todos os outros Semana da Boa Nova são reprisados durante a programação da Web Rádio. E hoje, às 18 horas, esse programa estará lá na Web Rádio também. E aí, então, a gente encerra o programa de hoje. Desejo uma boa semana para você, ouvinte.